Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estou gravando essa mensagem para que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações, que a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento humano, possa estar guardando nossas vidas, a nossa mente e coração nesse momento. E eu queria, nesse início, compartilhar com você uma palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Efésios, Efésios capítulo 2, verso 4 e o versículo de número 6. Efésios capítulo 2, versículo 4, verso 6, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, aqui o apóstolo Paulo, ele vem direcionando a igreja de Éfeso, ele vem direcionando a sua igreja, né, da dimensão do amor do nosso Deus, que nos salvou e nos elevou, nos colocou em lugares altos, celestiais. Só que eu quero chamar a sua atenção para o momento de vida que o apóstolo Paulo estava vivendo. Ele estava falando que o lugar da igreja, a herança da igreja, eram os lugares celestiais com Cristo Jesus, mas o próprio apóstolo estava vivendo uma situação de prisão, uma situação de cadeia, e mesmo ele estando preso, ele estava levando a igreja a romper com a sua visão do lugar, do ambiente momentâneo. Amados, por mais que nós não estejamos nesse momento juntos no tempo físico, nós temos que entender que não é o lugar, não é o ambiente que nos leva a estar mais perto de Deus, e sim a disposição do nosso coração em buscar o nosso Senhor Jesus Cristo, e sim a disposição do nosso coração em nos entregar para Ele neste momento. Por isso, querido, nós podemos estar, né, em situações de prisões, nós podemos estar ainda em casa, mas fazer desse ambiente um lugar profético, fazer desse ambiente um lugar de busca pela presença do Senhor. Não importa o lugar, mas sim com quem nós estamos nesse lugar. E aí eu lembro do profeta Daniel, que embora ele estivesse cativo no exílio da Babilônia, a Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele se colocava em oração em direção ao templo de Jerusalém. E eu creio que com lembranças saudosas, ele sempre orava ao Senhor, sempre buscava o Senhor, embora não estivesse naquele contexto de templo, mas ele estava na sua casa, fazendo da sua casa um momento e um lugar de adoração, de busca ao Senhor. E grandes livramentos e grandes coisas o Senhor fez na vida de Daniel, como o Senhor fez na vida de Paulo, e com certeza o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Só eu e você permitimos o Senhor conduzir a nossa vida e fazer do lugar onde estamos um lugar de adoração ao Senhor, do lugar onde estamos um lugar de altar, de culto ao Senhor. Então, por isso, nessa hora, eu queria convidar você a fechar os teus olhos, a orar ao Senhor nesse momento, agradecendo ao Pai por todas as coisas que Ele tem feito na sua vida, por todas as coisas que Ele tem suprido na sua casa. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado porque o Senhor é o Senhor da vida. Obrigado porque o Senhor tem o controle de todas as coisas nos céus e na terra. Obrigada, Pai, porque nada foge, ó Deus, da tua soberania, nada foge do controle do Senhor. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza nesse tempo, nesse momento, a buscar a tua presença, Deus, aonde quer que estejamos, a fazer desses ambientes um lugar de busca do Senhor, fazer desses ambientes um lugar da manifestação da glória do Senhor em nosso meio. Por isso, Pai, que o Senhor possa estar nessa hora, colocando a tua mão de poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, a nossa família, sarando a terra, curando, ó Deus, o mundo, porque aquilo que o mundo precisa, Pai, só os céus podem manifestar. Aquilo que nós precisamos, só o Senhor pode oferecer nessa hora. Por isso, Jesus, ser com cada um de nós, ser com a igreja do Senhor na face da terra, ser com homens e mulheres, crianças, Deus, com todos aqueles, Pai, que estão padecendo neste momento. Ó Deus, aviva a tua igreja, fortalece a tua igreja para entender que o Senhor é o Deus nos céus e na terra, que o Senhor continua sendo Deus e que nada fugiu ou foge do controle das tuas mãos. Descansa, nos faz descansar, Pai, nos seus braços, na certeza de que o nosso Redentor vive e certamente se levantará em nosso favor. É o que nós oramos no nome santo e vivo de Jesus Cristo. Amém. Amém? Por isso, nessa hora, eu queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, e Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 9. Evangelho de João, capítulo 20,
versículo 19, e Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 9. Diz assim então a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Capítulo 21 de João, vira uma folha da sua Bíblia. Versículo 1 ao versículo 9 diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali brasas e em cima peixes, e havia também pão. Amém? Palavra do Senhor para os filhos do Senhor. Querido, nós estamos em campanha, nós ainda estamos. O fato de não estarmos reunidos no tempo físico, não vai parar a obra do Senhor em nosso meio. E a nossa campanha, ela vinha de encontro, à fé. Nós fomos ministrados ao longo desses dias sobre a qualidade da nossa fé e os frutos que ela produz na nossa vida. E a luz da vida de Abraão, que quando creu no Senhor, viveu as promessas de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. E acerca da fé, acerca dessas coisas, eu quero trazer uma palavra do Senhor sobre a sua vida nessa noite. À luz do texto que acabamos de ler. Queridos, nós temos enfrentado dias, onde nós estamos vivendo momentos desafiadores. E o Senhor deseja, então, que nós tenhamos uma fé saudável e alinhada com Ele nesses momentos. E uma fé que agrada o coração do Pai é uma fé que se move, uma fé que age de acordo com o direcionamento do Senhor. Por isso eu queria chamar a sua atenção e te dar alguns direcionamentos à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, acerca de 2 grandes extremos que nós seguimos e que muitas das vezes atrapalham a nossa caminhada, no nosso aperfeiçoamento da nossa fé. Então, por isso eu queria te convidar nessa noite a não tomar esses 2 extremos, para que Deus possa aperfeiçoar e aprimorar a sua fé, para que você venha vivenciar coisas grandes com o Senhor. Um dos 2 extremos é quando nós tomamos um posicionamento, uma condição de passividade, onde nós ficamos inertes, ficamos paralisados, ficamos prostrados, ficamos com medo das situações e nada fazemos. E a outra situação, que vai a um outro extremo, é quando nós fazemos muitas coisas, inúmeras coisas, inclusive muitas das vezes em nome de Deus. Mas o Senhor nunca nos direcionou para fazer essas coisas. E aí entra o texto que nós acabamos de ler. O capítulo 20, no versículo 19 de João, vai dizer que os discípulos estavam em casa e eles estavam com medo, eles estavam ali naquele ambiente e eles estavam temerosos e pelo aquele medo eles não saíam de casa. Então precisou Jesus aparecer a eles e dizer: olha, paz seja convosco. Querido, eles estavam enfrentando um momento de perseguição, um momento difícil, um momento que poderia custar a vida. E Jesus teve que se manifestar a ele dizendo: paz seja convosco. Eu quero te dizer que nessa noite a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Calma, tudo isso vai passar e Jesus está conosco, Ele está no barco, Ele tem a solução, Ele tem a salvação, Ele guarda a nossa vida. E quando Jesus ele se manifesta àqueles discípulos dizendo: olha, paz seja convosco.
Ele precisa então dar um direcionamento a esses discípulos. Se nós olharmos mais específico no verso número 21, ele vai dizer assim: disse-lhes, pois Jesus, assim como o Pai me enviou, também envio a vós outros. Então veja bem, olha só o que Jesus está querendo fazer. Jesus está querendo romper, levar aqueles homens a romper com essa posição de prostração, porque quando ele diz, olha, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, ele está sugerindo uma movimentação, ele está sugerindo uma ação, porque aquele que é enviado, ele sai de um lugar para outro lugar. Então o Senhor está levando aqueles homens a pararem de ficar parados, esperando que as coisas caiam do céu. Querido, nós muitas das vezes não colhemos grandes frutos da parte de Deus porque nós estamos parados, esperamos que Deus faça a nossa parte. Mas essa noite eu queria te convidar a alinhar a tua fé no Pai, a alinhar a tua fé no Senhor Jesus, para que você venha colher os frutos da fé que é vivida em Deus, que você venha viver os frutos da fé depositada em Jesus Cristo. E que nada venha te parar, nenhum sentimento, nenhum medo, nenhuma incredulidade, nenhuma notícia que o mundo venha te bombardear. Querido, os dias são maus, mas Jesus está conosco, essa é a certeza da nossa salvação. Ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então que a sua fé nessa noite esteja em Jesus Cristo, que vai nos fazer passar por todas e qualquer tribulação. E aí eu queria que direcionar você na palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 17, verso 20, que ele vem especificando para nós acerca da qualidade da nossa fé, e vai dizer assim, se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Amados, quando o Senhor Jesus está comparando a nossa fé com um grão de mostarda, ele vem trazer para nós uma realidade dos céus, que nós precisamos entender e viver. Ele vem dizer para nós o seguinte, olha, o problema não está no grão, o problema não está na semente, o problema não está naquilo que eu coloquei em você, o problema é como nós usamos isso. O problema não estava no grão da mostarda, porque Deus, quando ele criou o grão, ele a habilitou para germinar, crescer e frutificar. Agora o problema é o que nós fazemos com essa semente, com esse grão. Toda semente ela foi feita para ser semeada. A nossa fé, ela também foi gerada em nós para ser semeada e semeada no reino dos céus. Então, a pergunta para nós é, o que nós estamos fazendo com a nossa fé? O que nós estamos fazendo com a fé que o Senhor colocou em nós? Porque, amados, nós por nós mesmos não podemos promover fé em nós. Porque a fé é dom de Deus. Se é dom de Deus, só Ele pode nos dar. E tudo aquilo que Ele nos dá é perfeito e genuíno. Então o problema não está na nossa fé, mas aonde nós estamos depositando ela, aonde nós estamos levando ela, o que nós estamos fazendo com ela. Esse é o problema, nunca foi na qualidade da fé, mas assim o que nós estamos fazendo com essa fé que o Senhor colocou em nós. Aonde você tem depositado a sua fé? A palavra do Senhor lá em Mateus, nós acabamos de ver, diz que se tivermos fé como esse grão de mostarda, nada vos será impossível. Amado, se você alinhar a sua fé em Jesus nesse dia, nessa noite, nada vos será impossível, nada na sua casa será impossível, nada na sua vida pessoal será impossível, nada vai te deter. E nós vamos viver o melhor dos céus, amém? Só que nós precisamos direcionar e levar essa fé a Jesus Cristo. Mas eu quero te orientar a não fazer como os discípulos, que paralisados pelo medo, vivenciaram momentos que não foi algo que o Pai tinha reservado para ele naqueles dias. Então que você possa direcionar a sua fé no Senhor, querido, porque toda essa tribulação, toda essa notícia ruim que estamos escutando hoje vai passar. Mas aqueles que permanecem no Senhor, a Bíblia diz que serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, amém? Então eu e você, se estivermos alinhados com Jesus, nós vamos passar por esses dias e vamos prevalecer, porque o Senhor é aquele que nos fortalece e é aquele que nos sustenta. Aleluia! Então, se em João 20 nós vimos que os discípulos estavam parados, paralisados por causa daquele medo, daquilo que eles estavam vivendo em seus dias. Em João 21, que nós também lemos, nós vamos ver então que os discípulos agora estão fazendo coisas que Jesus nunca mandou eles fazerem.
Então, veja, eu te disse que em alguns momentos a gente fica parado, né? A gente fica passivo, prostrado. Foi o caso dos discípulos em João 19. E em outros a gente faz coisas que Deus nunca mandou, que é o caso de João 21. A Bíblia vai dizer que esses discípulos retornam para Galiléia. Sim, porque o mar de Tiberíades é o mesmo que o mar da Galiléia. Eles estavam em Jerusalém e agora retornam para Galiléia. Só que Jesus nunca mandou eles fazerem isso. E quando eles retornam com uma intenção. Eles querem, a Bíblia diz, que Pedro os convida, né? Pedro diz, na verdade, que iria voltar para pescar. Então a intenção deles era passar a noite inteira pescando, e assim o fizeram. Só que quando eles chegaram lá, algo inacreditável aconteceu. Sim, foi algo inacreditável. Que aqueles homens nada pescaram naquela noite. É algo inacreditável porque eles eram exímios pescadores, eles eram bons na prática e na arte de pescar, porque assim o foram por longo tempo da sua vida. Só que a Bíblia diz que naquilo que eles eram bons, eles não conseguiram nenhum efeito, nenhum fruto, nenhum benefício naquela noite, naquilo que eles eram bons. Mas quando Jesus chega, no versículo 6, Jesus então os direciona, olha, lança a rede no lado direito do barco. E assim eles o fizeram. E a pesca foi maravilhosa e abundante. Sabe, amados, um certo homem de Deus um dia disse que o maior fracasso do homem é ter sucesso naquilo que Deus nunca aprovou. Sabe qual é o problema de ter sucesso naquilo que Deus nunca aprovou? Primeiro, que além de nós nos desgastarmos desnecessariamente, nós vamos também ver que os nossos frutos, os nossos esforços não vão permanecer por muito tempo. Eles não se sustentam por muito tempo. Lembra da Torre de Babel? Uma grande e engenhosa construção, que quando estava chegando no seu ápice, de tão grandiosa que era, veio abaixo. Sabe por quê? Porque Deus nunca mandou eles construir aquela torre. Deus nunca aprovou aquela decisão. Então, amados, queira nesses dias, queira na sua vida fazer coisas que Deus aprovou, que Deus direcionou, que Deus mandou. Não queira entrar em lugares, não queira fazer coisas que Deus nunca mandou. Porque hoje existe muita gente boa, sim, gente boa de Deus, fazendo coisas para Deus, em nome de Deus. Mas o Senhor nunca as pediu que os fizessem tais feitos. Então esse é o nosso risco. Quando nós fazemos aquilo que Deus nunca pediu, a gente corre o risco. E, na verdade, esse risco chega na nossa vida, dos frutos não permanecerem. Porque a certeza do fruto permanecer está debaixo da palavra que Deus libera sobre nós. Está debaixo da palavra que o Senhor nos direciona. Por isso que Jesus, ao longo da sua vida, ele sempre fez coisas direcionadas pelo Pai. Na multiplicação dos pães e peixes, ele ora e depois ele dá o direcionamento. Olha, faz isso, parte o pão, manda o povo sentar. Quando Lázaro está morto, ele ora ao Pai e depois ele faz o que com o povo? Olha, agora tirai e removei a pedra e tirai as ataduras. Então, primeiro Jesus orava e depois vinha o direcionamento, depois vinha, né, a direção de Deus para a sua ação, para a sua postura, para aquilo que ele iria fazer. Então, que nesses dias eu e você possamos buscar em Deus a direção para poder nos movimentar, a direção para podermos termos postura, mas não posturas de acordo com o que o homem deseja, mas posturas de acordo com o que os céus esperem que eu e você andemos nessa terra, amém? E aí eu volto a te trazer a dimensão do grão de mostarda, que quando semeada dá os seus frutos. Por isso todo aquele que permanece em Deus dá fruto e o seu fruto permanece, de João 15, porque ele está debaixo da palavra, da direção de Deus. Só que todo semeador, ele tem que ter em mente justamente essa situação, que ele tem que entender o tempo certo de semear a semente e ele tem que entender também o tempo certo de preparar o ambiente, a terra. Nenhum semeador sai desperdiçando semente, porque ele sabe que semente é algo muito valioso, é algo único que Deus deu para ele. Sabe, amados, o problema é que, como eu disse, não está na semente, mas naquilo que nós fazemos com ela. O problema não está na fé que Deus colocou em nós, mas naquilo que nós estamos fazendo com ela. Porque se a semente ela passar do tempo da sua vida útil, se a semente envelhecer, quando você a lançar na terra,
ela vai morrer porque ela já está velha, ela passou do momento de ser cultivada. E o contrário também é verdadeiro. Se a semente estiver boa, estiver nova, mas você jogar ela numa terra que não está preparada, num solo que não está preparado para receber a semente, essa semente também morrerá. Então nós precisamos entender, querido, que existe um tempo para que nós venhamos a trabalhar, a ter uma ação de lançar a semente. E também existe um tempo para nós prepararmos a terra. E como preparamos a terra, pastora? Com oração. Talvez você não está colhendo os frutos da sua fé, porque